Fala, meu povo, como é que vocês estão hoje? Sim, hoje, domingo, 13 de julho. E, na verdade, eu não tô aqui. Vocês estão me vendo aqui, mas eu não tô aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo hoje. Primeiro porque, se eu não fizer hoje, eu não vou fazer mais. E não é nem por conta da eterna procrastinação, que é um problema já conhecido, né, desta malta que me segue. Mas porque o assunto brotou do nada, pelo menos pra mim. Fiquei um pouco espantada. E aí eu queria reagir a esse corte do Brasil 247 para tentar entender melhor com vocês e dar as minhas análises palpitativas para variar, né? Eu já vi um pedacinho, eu já tenho mais ou menos uma ideia do que ele vai falar, mas eu vou continuar aqui com vocês. Bora. O Eduardo, eu conheci uma circunstância muitos anos atrás, não, muitos anos nem tanto, bom, já o tempo passa rápido, né? O presidente Lula estava na cadeia, estava preso, e alguém me sugeriu que fizesse uma entrevista com o Eduardo. Aí eu fiz, ele falou coisas legais lá sobre distribuição de renda e tal. Ele estava naquele momento fazendo uma migração do personagem anterior, que era o personagem Jovem Pan, Um e-mail, né? Um personagem e-mail mais atual, né? Falava confortável. coisas interessantes. A gente fez essa entrevista e, como todo o conteúdo da TV 247 chegava ao presidente Lula pelos pendrives, o presidente Lula mandou para mim uma carta endereçada ao Eduardo, dizendo: esse cara tá falando coisas interessantes e tal. Aí eu falei com ele e tal, ele gostou e tal. E assim, quer dizer, ele passou a ser um interlocutor frequente. Tem até uma coincidência, a esposa dele interpretou a Dona Marisa naquele filme Lula, o Filho do Brasil. O Eduardo, que era um comentarista nosso, frequente tal, fazia lá um comentário semanal, e sempre uma relação saudável dele e tal, sem nenhum estresse, nenhum problema, até então, né? Bom, aí quando ele se torna, vamos dizer assim, objetivamente um cara que seria mais um concorrente, também, direito dele, natural, é uma questão que faz parte do mercado, né? Vamos dizer assim, a gente vive numa sociedade capitalista, numa economia de mercado. Aí ele faz o cara... Começa aí, eu comecei a sentir assim um pouquinho, sei lá, pra mim é só briga de ego. E essa fala dele agora foi bem isso pra mim, sabe? Então, deixa eu continuar, vamos lá. canal dele, e ele até teve uma postura muito correta, que quando ele contratou o Rodrigo Viana, que era um cara nosso, me ligou, perguntou, não, claro, ó, se é uma coisa boa pro Rodrigo, não vamos ter nenhuma oposição, né, nosso amigo e tal. Mas eu acho que ele teve alguns sinais, que eu considero sinais de deslealdade, né, quer dizer, assim, em que sentido? Bom, vocês sabem que aqui nesse canal progressista já houve vários momentos de cooperação, de mais ou menos cooperação entre os canais. Né? Então, por exemplo, eu já tive parcerias assim, live, com o Rovai, com o Kiko, com outros, com vários parceiros que vinham aqui frequentemente, sempre tentando promover o crescimento de todos, né? O Eduardo, quer dizer, ele, talvez pela natureza de onde ele vem do sistema financeiro, aquela coisa, sempre, eu sou um ex-banqueiro, aquela coisa toda, né? Ele instalou um ambiente de competição nesse ecossistema, né? Então foi uma coisa que, assim, nós, não apenas eu, isso é um sentimento geral, as pessoas começaram a ficar incomodadas com aquela coisinha dele botar tabela de audiência, dizer, eu sou maior que todo mundo, eu sou gostosão, só eu sou foda. Então, ele não fala, nós somos os gostosões, nem nós ele fala, né? Ele não fala nem isso, nós somos os melhores. Quer dizer, eles até enaltecem a questão, e ele vai falar um pouco mais à frente também sobre isso, né? Deles serem uma mídia isenta. Mas isso tudo tem um propósito didático. Não estou passando pano para o Eduardo Moreira, nem para o Célio, nada disso não. Mas tem um propósito didático. O nome desse canal, que não é só o canal, na verdade, é uma empresa, e ele não tem vergonha nenhuma de falar isso, apesar de ser uma pessoa progressista, de ser uma pessoa que está mais à esquerda do que muita gente, inclusive muitos que se dizem esquerda. Ele diz que, na verdade, essa empresa chama Instituto Conhecimento Liberta. O foco é conhecer as coisas, aprender as coisas para não ser enganado e para tomar decisões conscientes. E por conta disso, ele tem que ser didático. Então, por que ele usa essa tabela de audiência? Porque, bem ou mal, muita gente ainda se fia nisso, né? Ainda pensa assim, pô, melhor é quem está lá na frente, né? É aquilo, quem não é visto não é lembrado. Basta, né, mal comparando, você vê, a Coca-Cola é uma das empresas que mais investe em propaganda. Para quê? Precisa? Alguém no mundo que não vive embaixo de uma pedra não sabe o que é Coca-Cola? Não, mas se ela deixar de fazer isso, ela vai ficar esquecida. E ela e qualquer outro veículo de comunicação também. Então ele faz isso justamente para de vez em quando lembrar. Então de vez em quando ele vai soltar uma coisa que é típica de mídia corporativa, mas que tem um propósito. Por que a mídia corporativa, por que essas mídias grandes, elas fazem sucesso? Ele simplesmente, como um empreendedor, um empresário que
Ele foi lá e analisou aquilo ali e falou, bom, eles fazem isso, 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 isso. O que está fora dos nossos princípios, obviamente, a gente não vai fazer. Mas vamos pegar isso aqui, eu acho que isso aqui não fere os nossos princípios, né? A gente competir com a concorrência, inclusive é até bom pra gente, porque a gente ele inclusive fala isso nos programas, né? A gente está competindo com a mídia de direita, com a mídia corporativa, com a Jovem Pan, com não sei o que, não sei o que. Então eu acho que tem um propósito nisso, não é só guerra de ego, não é só, porque eu quero ser o melhor, porque eu quero ser o fodão. Acho que não, sabe? Acho que não. Foda, aquela coisa toda. Então é um comportamento de alguém que se coloca como o cara que vai ser o socialista, que vai salvar o planeta, né? Mas um pouco assim, pisar um pouco no pescoço dos Não fala isso não, que ele vai salvar o planeta não. Ele diz que tá fazendo a parte dele. Isso eu já ouvi. né? Até aí também podia aparecer um movimento, ele quer ser o maior, deixa ele ser o maior, tudo bem, até aí tudo bem. Mas eu acho que assim, quer dizer, por prepostos, por terceiros, ele começou a fazer um movimento de deslegitimar os veículos progressistas, né? Aí a gente ficava pensando, será que é por algum interesse político? Será que ele quer, vamos dizer assim, quer dizer, enfraquecer os veículos que têm um apoio mais claro em relação ao presidente Lula, porque o projeto político dele é outro? Vou dar exemplo concreto. Então, por exemplo, houve um movimento de dizer que os veículos progressistas não seriam independentes porque estariam recebendo recursos Então, com relação a isso aí, eu nunca vi ele atacar diretamente nenhum veículo progressista. Posso estar enganada, porque eu assisto, pelo menos o N1 eu assisto todo dia. Não assisto toda a programação do ICL, até porque não tem como. Mas o N1 eu assisto, o primeiro bloco, a primeira parte, é o N1, né? ICL Notícias, primeira edição. Depois geralmente eu vou cuidar do meu canal. E eu nunca vi citando nomes, pelo menos de veículos da esquerda, né? Veículos mais progressistas. O que eu vejo, sim, é ele direcionando a questão do financiamento. Isso eles falam o tempo todo, eles frisam muito, eles batem muito nisso. E depois o Leonardo vai falar sobre isso também, né? Que, cara, financiamento é financiamento. A gente tem, né, argumentos com isso, mas bora lá. Ele não recebe financiamento do governo ou de qualquer outra empresa particular, mas ele recebe financiamento das pessoas. Então, assim, a lógica aqui, essa lógica rasa não se aplica. Mas se você se aprofundar, você pensa, bom, pessoas, grupos, comunidades, elas não têm ainda poder de influenciar as suas pautas. Elas podem sugerir, como esse cara aqui, inclusive, né, esse rapaz aqui, bom dia, Léo, comente sobre o CL. Ele pagou R$2, tá vendo aqui? E ele pediu para que o Leonardo falasse sobre alguma coisa e o Leonardo está falando. Então, assim, né? Isso pode acontecer? Sim, mas é diferente de você ter uma mídia onde um grupo que tem um determinado poder, uma determinada influência, inclusive sobre órgãos do governo, sobre setores dos 3 poderes, e pode pautar e pode mandar na sua pauta, pode influenciar aquilo que você vai falar nos seus programas, né? É bem diferente. E é isso que ele foca, é nisso que ele foca. Então, para ser didático, ele vai sim colocar, sabe, o nós contra eles, né? Ele está realmente fazendo nós contra eles. Então, assim, ele está se isolando puramente por questão de marketing, né? Não é que ele está colocando no mesmo balaio, inclusive, mídias progressistas? Sim, tá. Porque, querendo ou não, não estou falando nem do Brasil 247, estou falando de mídias em geral que têm uma tendência mais progressista, elas ainda sofrem influência, tá? Então, de terceiros que não estão. E aí ele vai falar sobre linha editorial. Peraí, vamos chegar lá. Da SECOM, né, na gestão do Paulo Pimenta. E esse movimento era amplificado, aí ficava aquela coisa, não, só eu que sou foda, porque eu sou independente, eu sou gostosão e tal, eu não aceito publicidade. Quando, na verdade, quer dizer, toda a mídia brasileira tinha uma preocupação. Achei bobo, você é feio. Achei bobo. Desculpa, Léo. Mas tá parecendo mesmo briguinha de ego, tá? Até agora. Pode ser que eu mude de opinião. Não tô falando que aqui, né, eu tô só palpitando, mas tá parecendo. Foi mal. Em deslegitimar
que veículos progressistas pudessem receber recursos de publicidade, né? Parecia a Folha de São Paulo, né? Eu lembro que quando houve o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, 12 de maio de 2016, ela deixa a presidência da República, Michel Temer assume no dia 13, e no dia 14, a Folha de São Paulo faz uma matéria dizendo que tem que cortar a publicidade dos sites progressistas, né? Então era exatamente o que a Folha fazia, era um udenismo, né? No caso da Folha, assim, Bom, a Folha de São Paulo, realmente, Folha de São Paulo, aí voltando, né, a falar sobre didática, eu gosto muito de falar sobre didática, porque é a melhor forma que você tem de ensinar as pessoas, de mostrar para as pessoas uma coisa, provar um conceito, ou fazer a pessoa entender alguma coisa assim no core, na essência, é você usar didática. Então, a Folha de São Paulo é um exemplo de mídia que realmente, se pudesse, ela ia ser hegemônica. Quer dizer, ela faz parte da mídia hegemônica, mas ela, assim, a ideia é que ela seja única e exclusiva. E não estou nem entrando no mérito da ideologia. Porque muita gente fala que jornalismo não é ideológico, mas é, assim como escola também tem ideologia, não adianta, sabe? E aí eu posso entrar aqui até na questão, mas não agora. Sorry. Era, na verdade, uma prática de silenciar a concorrência ideológica, né? No caso do Eduardo, me parece... Mas isso que ele está falando do ICL já não acontece. Nunca, de novo, ainda não tive isso. Pode ser que eu esteja errada. Pode ser que vocês venham aqui e me mostrem em algum momento lá no site do ICL, ele se referindo à mídia progressista e dizendo que eles estão errados de alguma forma. O que ele faz, na verdade, sim, é generalizar para ser didático. Então, ele vai falar, é um critério, e ele vai falar que não é, né? O Leonardo vai falar que não é. Ser financiado por alguma empresa grande, por algum capitalista, né, que detém poder de influência, não é. O problema é que é um critério, e é um dos critérios, não é que seja o critério, não é que esteja certo, mas é um bom critério. Por quê? Ele vai falar sobre linha editorial, estou me adiantando aqui, mas ele vai falar sobre você ter que analisar a linha editorial. É isso que vai fazer você escolher, né? Na verdade, você tem que escolher a mídia que você vai seguir, a mídia, pela linha editorial. Tá, fala isso para uma pessoa média, né, de conhecimento médio, de escolaridade média, ou mesmo galera que não tem escolaridade. Como é que você vai ensinar para a pessoa que é uma linha editorial e ensinar ela a ser crítica nesse ponto? Vocês estão entendendo que tem um gap aí, onde a gente não consegue. Então, assim, um filtro, isso eu digo que é um filtro mais prático é, de fato, você ser isento, você não ter amarras, você não ser financiado por nenhuma empresa grande, sabe? Por mais que isso acabe excluindo, inclusive, veículos de esquerda, você já é um momento em que você apura, né, o seu paladar, digamos assim, você aprende, você cria, você, né, desenvolve aquele senso crítico. E aí, a partir de um certo ponto, você pode, bom, beleza, tá, minha referência é isso aqui, né, meu padrão, digamos assim, é isso aqui. É ter essa mídia aqui que não vai esconder coisas porque elas podem ser prejudiciais aos poderes, né, vigentes. Bora ver outras coisas e vamos passar por esse crivo depois que a pessoa cria senso crítico. Você não pode querer que a pessoa vamos identificar a linha. Peraí, deixa eu ver. Mas eu vou ver o Brasil 247. Deixa eu ver a linha editorial deles. Deixa eu ver se eles, sabe? Não faz sentido. Para muita gente, é notícia. Tem muita gente ainda acha que veículos de notícias apenas dão a notícia, né? Elas não sabem que a forma como você vai falar, a forma como você escreveu o seu artigo, a sua notícia, vai fazer diferença. Eu posso dar notícia de 10 formas diferentes, entendeu? Dependendo do meu viés. Tá? Mas vamos continuar aqui rapidinho, porque tá... Uma coisa meio assim de um udenismo de esquerda. Mas não existe udenismo de esquerda, porque todo udenismo, ele é, na sua essência, direitista.
Então teve esse primeiro movimento. Aí eu falei, deixa quieto, vai, cara também, ele não quer, tal, ele quer se achar melhor porque não tem publicidade. Então aí depois veio o segundo movimento. O segundo movimento foi quando ele falou sobre o negócio das Big Techs. Não sei o que, para as Big Techs, tal. Aquela história que todo mundo conhece, quer dizer, por meio de um preposto, né? Dizer que só não houve a regulamentação das Big Techs porque tem sites levando dinheiro de Big Techs. Para mim é uma grande bobagem, porque todos os sites do Brasil têm publicidade programática, né? Então também era uma tentativa de deslegitimar exatamente a mídia progressista. Aí, esse aí, na verdade, como foi um movimento mais violento, né? Através dos prepostos, dos canais associados, esse ensejou uma resposta judicial. Aí veio o terceiro movimento agora, né? Quer dizer, associado, quer dizer, a um veículo de comunicação, que é a agência pública. Eu não tenho o que falar sobre o negócio de Big Tech, eu não acompanhei isso. Então, vou passar essa. E, assim, olha, eu não vou ficar nessa onda de dizer assim, não, o meu dinheiro é melhor que o seu, o dinheiro de A de B, mas no caso dessa agência pública, objetivamente ela é financiada pelas ONGs do chamado imperialismo, vamos dizer assim, né? Aí esse veículo que se coloca como público, mas que não é absolutamente público, né? Faz essa coisa sobre a farra das bets, né? Esse negócio de bet pra gente é totalmente irrelevante. É a primeira vez, deve ser a primeira vez que eu tô falando aqui numa live a palavra bet. Nunca me interessei por esse assunto, né? Então, assim, quer dizer, aí você percebe o seguinte, quer dizer, peraí, é um movimento organizado. O que é um erro, né? Vamos ser honestos aqui. Era para todo mundo estar falando, inclusive o Brasil 247, mas escolheu não falar ou simplesmente não chegou até você, isso. Só que é uma coisa que eu vejo no meu dia a dia, as consequências disso. Então, para um veículo falar assim, nunca vi, nunca falei, é a primeira vez que eu tô falando em live, isso para mim é ser isentão, né? Pelo menos nesse assunto. Mas a gente não vai falar sobre isso. Não agora. Aí o que eu fiz? Eu, objetivamente, como eu percebi que ele estava falando por meio de terceiros, né, e não diretamente, eu falei diretamente com ele. Eu mandei umas perguntas, né, ele respondeu as perguntas, mandou áudio, etc e tal. E a gente deu uma matéria, né, a gente publicou uma matéria que algumas pessoas viram, algumas pessoas acharam correto, outras não gostaram e tal. O que eu achei muito engraçado, muito bizarro, foi, assim, instantes depois da matéria ser publicada, ele publicar um post no Instagram dizendo que está sendo ameaçado, que se acontecesse alguma coisa com ele, que vocês já sabem o que foi. Então, queria dizer para o Eduardo o seguinte, quer dizer, o que eu posso mandar para ele agora é uma estatueta do Oscar, né? O cara é um grande ator. Ok. Ok. Eu tô tentando entender aqui qual é a conexão que ele fez. Quer dizer que só porque o Eduardo publicou um post falando que está sendo ameaçado, logo depois de ter falado com você, ele está querendo dizer que foi você que ameaçou ele? É isso? Foi isso mesmo que eu entendi? Ok. Eu não vou comentar isso. Não vou comentar isso. Não vou comentar isso porque eu acho meio... Sabe? Tudo que se segue aí, acho que... Não, né? Acho que não, né? Um excelente ator. Né? E depois ele faz um vídeo também dizendo, quer dizer, é uma coisa assim, me pareceu até meio bolsonarista. Sabe? Aquela coisa de você, assim, do tipo assim, quer dizer, agredir, e depois quando recebe uma resposta, que na minha opinião foi branda, proporcional até, quer dizer, o cara sai rolando no gramado, se vitimizando. Quer dizer, eu achei assim uma coisa estranha. Então, não, né? Não foi isso, não foi você. Ele não está se vitimizando. Ele está realmente, e tem outros motivos. Você deve ver, você já deve ter visto, mesmo que você não acompanhe, a programação do ICL. Você sabe que o ICL tem documentários, tem outros, né? Tem uma programação, igual vocês também têm, né? E o ICL mexe com uma galera grandona, né? E aí, realmente, ele é ameaçado, ele tem sido, né? Tem sofrido ameaças. Inclusive, ele já falou que ele... Até esse negócio do 99%, que eu acho que ele vai falar ainda, ele falou que ele não queria estar fazendo. Achei também meio bobo ele falar, não queria estar fazendo, mas estou fazendo. Então, não fala, né? Mas é porque ele queria mencionar isso, né? De que ele está sendo... Enfim, ele está sofrendo uma pressão muito grande, uma energia muito pesada em cima dele, aquela coisa toda. Então, assim, não é sobre você. Desculpa. Não. Tem outras questões aí. Foram 3 movimentos seguidos, assim, de uma certa deslealdade, né? E, assim, outra questão também, que eu acho que era importante, quer dizer, nós mantivemos parceria com ele durante um bom tempo, estimulei quando ele cresceu, quando ele nasceu com esse negócio de curso. Acho que várias pessoas aqui da nossa comunidade compraram cursos, porque nós ajudamos a divulgar, tudo bem, era uma relação comercial, a gente vendia e recebia uma comissão por isso, né? Então era uma operação comercial. Quando, na verdade, nesse ambiente de competição que ele instala nesse campo de uma maneira, a meu ver, extremamente agressiva, né, coisa assim de banqueiro mesmo, né, quando ele decide romper com isso, ele não me ligou, né, foi uma secretária que ligou para uma pessoa com quem se lidava. Então, assim, não teve assim, pô, valeu, muito obrigado, você nos ajudou a crescer. Então, tem um pouco desse comportamento que eu acho que merece ser compartilhado, né, porque é o seguinte, quer dizer, e outra coisa muito importante, quer dizer, esse negócio começou também, porque eu acho que ele queria que todo mundo, na verdade, agora aderisse a esse movimento dele 99%. Somos 99%.
Aí, porque começou assim, quer dizer, pô, o negócio é um sucesso tremendo, 200, sei lá quantas mil assinaturas, 300 mil assinaturas, não sei quantas tem, não importa. É E quase aí ninguém 400 noticia, mil. ninguém da mídia burguesa e ninguém da mídia progressista. Se você faz, você tem que ensinar isso. Claro, se você tem uma carreira política, se você quer entrar pra política, se não quer, ou se você quiser fazer uma ação coletiva, você chama os atores que você quer que se engajem com você para debater previamente. Né? Qual é o teor do manifesto? Ah, então todo mundo concordou? Então a gente faz um manifesto coletivo, todos apoiam, todos lançam. E outra questão fundamental, qual é a política de uso de dados? Para onde vão os e-mails? Para onde vão os CPFs? Né? Existe uma blindagem desses dados? Porque só assim você pode querer que as pessoas colaborem com você. Não é assim, eu faço na frente, saio correndo e todo mundo tem que vir correndo atrás. Então não é assim que se faz política. Né? Então eu acho que essa é uma questão fundamental. Aí outra coisa também, quer dizer, eu acho que esse manifesto também é um manifesto perigoso, não é um manifesto em si. Vamos olhar o momento brasileiro, né? Não, eles colocaram lá que eles estão de acordo com o LGPD. O primeiro a dar aqui no programa. Ai, vamos pra onde agora, Letícia? Não sei. Alice, você veio hoje? A gente tem uma campanha, tá sabendo? Tô sabendo. Então, Ô, Lucas Rocha, você já assinou o nosso Somos 99%, Lucas Rocha? Certamente, já coloquei meu nominho lá, meu CPF. Já peguei seu CPF, já tirei uma moto já no seu CPF. Eu entrei aqui no banco de dados da série e já tirei uma Honda CG aqui. Você não pode fazer isso porque é restrito o CPF. Os nossos dados são protegidos pela LGPD, ninguém tem acesso a esses dados. Eu levantei a bola pro Lucas cortar. Tá, foi combinado, foi bonitinho, né? Mas, de fato, essa questão aí do que eles fazem com o CPF foi só para apavorar, sem necessidade, porque você deixa, primeiro que você deixa seu CPF, tudo que é lugar, você dá seu CPF para fazer mapa astral, tá? Que eu sei. Você dá seu CPF lá no BuzzFeed, tá? Que eu sei. Não, BuzzFeed não, que eles não pedem, eles pedem só o e-mail, mas... Enfim, você dá seu CPF para um monte de site aí que você nem lembra que tem, tá? Se eu der uma busca aqui, vai aparecer em um monte de lugar, porque alguns, sim, vazam, mas não nesse caso do manifesto, né? Que realmente eles... vai ficar lá protegido, né? Tem a lei de proteção aos dados, lei de segurança e proteção aos dados. Vocês podem ler essa lei, esse conteúdo tá liberado, tá público, tá lá no site lá do Senado. E vocês podem ver que realmente o ICL não ia se sujar por tão pouco. Porque não é pouco, não tô falando em termos de número, mas assim, por uma coisa boba, né? Que inclusive foi implantada para dar mais idoneidade pro próprio manifesto, tá? Então, é isso. Tá lá, enfim. E a ideia, né, de coletar os e-mails e os CPFs é justamente para que sejam pessoas e não robôs. E, infelizmente, acho que pela internet é uma das poucas maneiras que você tem de atestar isso. Nem e-mail, porque e-mail você não pode fazer uma porrada de e-mail, mas CPF só tem um, né? Então, também um argumento meio... Tá. Então, se ele não puder recolher os CPFs, porque, na sua opinião, ele pode estar usando isso, ele pode vir a utilizar isso de outra forma, então ele não pode fazer nenhum movimento, não pode partir de uma pessoa, de um grupo, nenhuma movimentação, nenhuma como é que se diz? Nenhuma iniciativa, né? É o que ele fala, é uma iniciativa, não é que ele queira comandar nada, ele só, tá aqui, ó, a gente tá com isso aqui. Bora juntar a galera que pensa junto? Ele não chamou ninguém. Pô, não chamou justamente por causa do que foi mencionado antes. Ele não chamou porque ele acha que em diferentes graus as outras mídias são influenciadas. Então, assim, imagina se ele chamasse, né, meia dúzia de veículos de esquerda, e aí esses veículos falassem assim, não vamos fazer isso não, porque isso pode dar ruim. Eles podem, sei lá, jogar qualquer argumento lá e, né, jogar água no chope dele. Aí ele ia deixar de fazer. Sabe, eu acho que qualquer coisa que se faça, eu não digo nem assim, com boa intenção, porque de boa intenção o inferno tá cheio, mas qualquer iniciativa que se tenha, e que você tenha bons argumentos para tomar essa iniciativa, e essa iniciativa ganha eco, eu acho válida. E tá ganhando eco, né? Sinal de que realmente a galera tava querendo alguma coisa, né? E todos os veículos de esquerda são bem-vindos para participar
Ele não impediu ninguém de chegar junto, de se juntar a isso. Muito pelo contrário, ele quer, inclusive, passar a bola, deixar isso aí virar um movimento por si só, sem conexão direta com o ICL. O ICL só foi o inicial, né, o pontapé inicial, né, que fala. Enfim, os outros veículos são bem-vindos, se tiverem, né, afim. Se não tiver afim, não faz outra coisa, ou não faz nada, né, igual a maioria está fazendo, nada. É uma opção. Não é a melhor, na minha opinião, mas é uma opção. Está vivendo uma situação em que o presidente Lula vai disputar a reeleição em 26, né? Nesse contexto, tem vídeos aí atacando o Gilmar Mendes. Será que é o momento mesmo, assim, de eu posso ter várias críticas ao Gilmar, ao STF, etc e tal. Será que é o momento de sair batendo no Gilmar, sair batendo no Congresso, sair batendo em todo mundo? Quer dizer, parece um novo lavajatismo, né? Quer dizer, então, no campo da imprensa, o que ele faz é o seguinte: eu sou melhor do que todo mundo porque o meu dinheiro é puro e o dinheiro dos outros é sujo. Acusar as fontes de financiamento é como dizer o seguinte: não, aquele cara lá é sujo porque recebeu doação da Odebrecht. Aquele lá é sujo porque recebeu doação da Andrade Gutierrez. Então, assim, quer dizer, primeira coisa, ele não é melhor do que ninguém, né? E os veículos de comunicação têm que ser julgados pela sua linha editorial, né? Esse cara é muito bom jornalista. O Leonardo Atucha é muito bom jornalista, mas ele não é uma pessoa... Ele não entende de didática. Ele não entende de influenciar pessoas. Eu já falei aqui antes, né? E eu estava esperando chegar nesse ponto para falar, que eu parei aqui, na verdade, né? Ele não fala, né? O Eduardo Moreira não fala isso, ou pelo menos ele não entende isso. O que ele fala realmente, vamos ter um filtro, vamos usar um filtro. Não dá para cobrar todo mundo, não dá para cobrar senso crítico, leitura crítica, análise crítica de todo mundo. Aqui no Brasil, pelo menos, e em muitos outros países também, mas, enfim, não tem como. A gente está contaminado por anos e anos e anos de ser massacrado pela mídia hegemônica. Então, não dá para você dizer, você usar o viés da mídia. Não dá, simplesmente não dá. Por mais errado que você veja as coisas, a maioria das pessoas ainda acha que aquilo ali é jornalismo. Aquilo que o Jornal Nacional faz é jornalismo. Tá? É isso. Então, é um filtro que ele acaba usando. É um filtro ruim? Talvez. Mas, a priori, é um filtro que dá para ser usado por qualquer pessoa. Sabe? E é um filtro simples de entender. Eu acho que o 247 tem compromisso total com o Brasil, tem compromisso total com o desenvolvimento brasileiro. Claro. E sempre esteve do lado certo da história. Ele Sim. não esteve sempre do lado certo da história. Ele fez essa migração, ele fala que errou, que se arrependeu, etc e tal. A gente não precisou fazer esse malabarismo. Então, estivemos... Pra que isso, né? Pra que isso? Quer dizer que a pessoa não pode mudar de lado, não pode mudar de campo político. Feio, hein? do lado certo da história. Acho muito estranho que ele venha num movimento recorrente de desqualificar os veículos de comunicação que têm maior compromisso com a reeleição Eu do acho presidente muito Lula e maior estranho compromisso com o desenvolvimento você nacional. estar Então, insistindo nisso, que ele não desqualifica os outros veículos de esquerda. Ele, já falei, ele tá no nós contra eles porque é isso, é sobre isso. E, cara, eu não sei não sei que bicho te mordeu não, mas sei lá, é bem, ainda para mim ainda tá um pouco menos, mas ainda tá um gostinho de briga de ego, mas tudo bem. Não quero entrar nesse mérito aqui não, tá? Vou tentar ser bem neutro aqui, mas vamos lá. é isso que eu posso dizer. Julguem o 247 pela linha editorial. Né? Agora, dizer que é mais limpinho ou é mais sujinho, eu tenho muito orgulho. Cara, eu tô curiosa agora, eu vou procurar depois. Será que realmente ele falou alguma coisa do Brasil? Ele mencionou o Brasil 247 em algum momento, dizendo que o Brasil 247 não é maneiro, não é legal? Até porque o Brasil 247 recebe alguma verba pública? Ou alguma verba de empresa? Não sei, são perguntas honestas, eu tô realmente me questionando aqui, tentando entender um pouco, né? O que rola? O que tá rolando aqui? Qual foi esse caô aí? Orgulho da nossa equipe. Eu acho que a gente tem aqui 50 pessoas aqui muito comprometidas com o Brasil. Eu acho que é isso que eu posso dizer a respeito disso. Então é isso, quer dizer, achei muito engraçado ele fazer um vídeo se vitimizando, dizendo, não, veja bem, olha, já não sei mais se eu vou pra manifestação, porque colocaram a minha foto, né? Como se ele não fosse um cara conhecido, né? Um cara que vive se exibindo, postando imagem no Instagram, vai reclamar de uma foto, uma matéria no Brasil 247. Pelo amor de Deus, né? Então assim, quer dizer, vamos ser sérios e vamos tratar as coisas com seriedade. Eu acho que assim, quer dizer, todo mundo tem a sua história jornalística. Eu já errei, né? Todo mundo já cometeu erro aqui, acolá e tal. Agora, tem uma campanha.
tem uma campanha, tem atores aí perigosos agindo nessa campanha, e a gente tem que tentar entender. Vamos lá. Tô vendo aqui de vez em quando tá aparecendo, né? A plaquinha do IBEST, né? Eduardo não pode botar a audiência. Brasil 247 pode botar, que ganhou 2 vezes o prêmio IBEST. Quer dizer que a regra vale para um, vale para outro? Não sei, sabe? É competição também. O IBEST é uma competição. Tem outro nome para isso? Para o prêmio IBEST? É uma competição, não é? Vocês não pedem para a galera votar? Por que existe essa campanha? Qual é a motivação que está por trás disso? Na primeira onda, sobre o SECOM, a gente deixou quieto. Na segunda onda, quando veio aquela leviandade, no caso lá do PL 2030, do Google, a gente entrou com ação judicial civil e criminal. Nessa terceira onda, é a primeira resposta que a gente faz, que a gente considerou moderada, inclusive moderada e branda, né? E proporcional. Toda vez que vier um ataque, vai haver uma resposta. Se houver um novo ataque, vai ter uma resposta. Agora, vocês vão ver o seguinte, vocês não vão achar que, na nossa história, a gente tem atacado nenhum jornalista, nenhum veículo de comunicação do campo democrático. A gente já criticou jornalistas que apoiaram o golpe de Estado, enfim, e talvez até de maneira exagerada, porque muitos desses jornalistas depois mudaram suas posições, mas nunca houve críticas a jornalistas que apoiam o lado certo da história. Sem considerar a possibilidade realmente de uma ação dolosa de enfraquecimento da mídia independente, que é terrível, é a quem interessa esse tipo de ataque. Por quê? Você coloca, tem também que considerar uma outra possibilidade, que é justamente o comportamento individualista. O que nós estamos aqui, todos aqui, somos profissionais, claro, mas a gente tem um compromisso com uma causa, história, nessa direção. E a gente sabe... Olha lá. Bicampeão no IBEST como melhor canal de política do Brasil. O que é isso se não é competição? Se não é uma... Sabe? Não sei. Enfim, bora lá. Que mercado financeiro, por exemplo, é o triunfo do individualismo. Eu costumo dizer que, eu sempre digo, eu conheço as duas áreas, tá? Também de investimento, mas eu costumo dizer uma coisa que é a seguinte: o jornalista, ele é antes de tudo generoso. Quando a gente recebe uma informação, a gente quer compartilhar. Eu tenho vários colegas que muitas vezes eu não pude publicar a matéria no veículo que eu estava, e eu passei para colega publicar no outro veículo. E aí sempre se dizia, a informação tem que circular, as pessoas têm que ter informação confiável. Se a gente não consegue, do razão editorial, passa para um colega que ele vai publicar lá. Eu fiz isso muitas vezes, porque o mais importante, e sem eu aparecer, mas o mais importante é que aquela informação que era relevante para esse público chegasse à comunidade, chegasse às pessoas e tivesse o seu papel de transformação da história, informação honesta. Assim tem que ser. Então quando eu vejo, e o mercado é o contrário, o mercado você aprisiona a informação para poder ganhar dinheiro com ela, ou você distorce a informação para também poder ganhar dinheiro com ela. É exatamente a etimologia da palavra privado. Então, quando você tem financiamento privado, e aí a gente fala, né, junta esses dois elementos, né, que é capitalista e é privado, né, o privado. Porque, claro que o meu dinheiro é privado, é meu. Eu escolho para quem eu dou, beleza. Mas quando a gente pensa no privado, é exatamente isso. Eu estou privando determinados grupos em detrimento do meu grupo. No caso de uma empresa, de um grande capitalista, eu estou privando todo o resto, todas as outras empresas ou grupos ou qualquer, de ter aquele conteúdo. Então eu vou escolher, eu vou ditar o que vai sim. Você vai ditar. Esses superchats aqui, eles estão ditando o que eles querem que apareça aqui, sabe? Quem paga a banda, escolhe a música. É isso. Deixa eu continuar aqui para ele terminar o raciocínio aqui. É exatamente o oposto. É exatamente o oposto. E a gente sabe de onde ele vem. Então, eu tô falando isso sem fazer um ataque pessoal, mas olhando para a personalidade. Eu conheço um jornalista. Muitas vezes, eu digo o seguinte, já fui chefe em alguns lugares. Eu conheço um jornalista pelo olhar. Quando ele chega de uma apuração, por exemplo, quando ele lê uma notícia, quando ele toma conhecimento de uma notícia, a empolgação, a vibração, o desejo de contar aquela história e de saber que ele pode estar participando de um momento que tem relevância. Eu conheço um jornalista quando tinha a redação, as pessoas ficavam juntos, quando ele entrava na redação, você via, ele tem uma matéria boa, pelo olhar, pela empolgação. E não é só pela remuneração, era pelo compromisso com o fato. É isso que nos move, é isso que me move. Então, quando a gente critica, por exemplo, a TV Globo, ou onde eu trabalhei, quando a gente critica a Veja, onde eu trabalhei, a gente está criticando porque é de interesse público, porque a gente percebe que ela tem uma atuação de porta-voz da elite e de um projeto econômico que exclui a maioria da população. Exatamente. E a gente vai ter obrigação de fazer essa denúncia porque nós não somos. Exatamente, É acima Joaquim. Então, olha só. O que o Joaquim está colocando aqui, ele está fazendo um bom contraponto, sem ir bater de frente, né, com o Leonardo. E é legal isso, porque o que ele está colocando é exatamente isso. Quem paga a banda escolhe a música. Você não está atacando diretamente os veículos. Você está atacando
o que está por trás dele, porque é de fato o que acontece. Você vai ser influenciado, não adianta, você recebe o dinheiro de algum grupo, você não vai querer falar nada que desabone aquele grupo. Meu amigo, 2 horas depois. eu já me perdi. De crítica ao jornalismo econômico que exclui a maioria da população. E a gente vai então, ter obrigação de fazer essa denúncia porque nós não somos acima de crítica aos jornalistas. Agora, quando eu vejo que isso está tentando enfraquecer uma mídia que é uma... Cara, é isso. É um filtro. É um filtro. Querendo ou não, a gente não tem como dar as ferramentas antes, né? Olha só, assiste qualquer coisa aqui, mas, sabe, use o seu senso crítico. Não, a maioria das pessoas não vai ter condição. Por N razões, gente, sabe? Não estou julgando as pessoas aqui, só estou dizendo que é um fato, é uma coisa que acontece. As pessoas não têm critério. Quando você dá um critério, quando você critica esse critério que foi dado, sabe? Você está amarrando as mãos, né, e os pés desse veículo, sabe? Então, não é isso, não é para atacar esse critério. É um critério ruim? Pode ser, mas é um critério, e é um critério que funciona a princípio. Exclui uma porção de veículo bom que podia estar fazendo? Sim, mas depois as pessoas vão, depois de um tempo, a galera chegar num nível de consciência legal, esses veículos vão ter mais voz e vez, sabe? Eu acho que faz parte. E, de novo, eu não vi Eduardo Moreira falar qualquer coisa sobre o Brasil 247. Eu queria ver, assim, não quero ver, mas eu queria, assim, entender, né, por que eles ficaram tão chateados, sendo que, mas os veículos, o que se fala muito, né, que a direita é organizada, porque eles, né, eles acolhem e tal, e a esquerda não faz isso e tal. O problema é que a esquerda não quer. Se eu chego assim e eu falo assim, mas você não está me incluindo aí e tal, nesses grupos que são isentos e tudo, e aí você critica o 99%, sabe? Quando na verdade você deveria estar falando assim, não, maneiro, força aí, cara, eu não vou participar não, mas tô aqui torcendo por você, torcendo para que isso aí ganhe corpo. Não, vocês estão criticando. Então, eu lamento informar, mas vocês fazem parte dessa galera que está tentando fragmentar a esquerda, sabe? Querendo se defender de uma coisa que eu nem sei se vocês foram acusados. Vocês estão impedindo que a esquerda se organize, com as diferenças todas. E quando eu falo com as diferenças todas, é igual o pessoal que fala, né, de Jesus Cristo, assim, amai uns aos outros como a ti mesmo. Qual parte do amai uns aos outros você não entendeu? Não é, mas fulano tem cabelo vermelho. Cara, qual parte de amar uns aos outros como a ti mesmo você não entendeu? É para organizar, é para acolher, é para juntar a galera toda. Independente do que você acha que ele está fazendo. Você fazendo isso aí, você está literalmente fazendo o que você condena na esquerda, que é fragmentar ela, sabe? Apoia, chega junto. Mas ele mesmo não faz isso, cara. Eu já expliquei. É caso de conversar, sim, porque isso foi um critério que ele usou. Isso é um critério que eles usam. Isso é a linha editorial deles. Se você está criticando a linha editorial, se você está querendo que as pessoas vejam a linha editorial, essa é a linha editorial deles. Eles estão usando as armas da direita, mal comparando, para chegar nas pessoas, sabe? Chegar nos ouvidos das pessoas que precisam dessa informação que o Joaquim estava aqui tão lindamente defendendo. Olha, eu quero que a informação chegue nas pessoas. Não importa se ela chegou através de mim ou se ela chegou através de outro veículo. A informação está chegando.
O ICL tá entregando, sabe? O Brasil 247 também entrega. Pô, eu tô aqui domingo falando deles. Então, assim, para com esse negócio, sabe? Ah, eles estão errados. Ah, porque não era para estar fazendo isso. Ah, porque eles estão atacando. Sabe? Vamos dar o primeiro passo. Né? Vamos lá, galera. Acolhe. Só isso. Faz, né? O que deveria ser feito, na verdade, né? Uma mídia que está fazendo a diferença no Brasil. Tem vários casos que eu fiz que eu posso citar. E que eu fiz porque é mídia independente. E não foi só aqui no 247, porque é mídia independente. Então, eu acho muito importante que o jornalista tenha, antes de tudo, um compromisso com a causa. E não consigo próprio. Entendeu? Então, quando eu passo matéria para outra pessoa que eventualmente eu não pude publicar, e não é aqui no 247 porque isso não existe. Eu publico aqui realmente eu me sinto à vontade. Mas isso sempre ocorreu, porque eu sou jornalista. Entendeu? Eu não vou ganhar dinheiro aprisionando informação, nem atacando sem necessidade, quando é por uma causa. Então, queremos dar esse olhar, que é um olhar de jornalista. E como o Léo, quando me contratou, quando eu estava aqui, ele falou: vou ser sincero, também não tenho muita paciência pros documentários, não, tá? Para alguns, principalmente a parte da pós do ICL. Mas eu entendo que é voltado para um público-alvo específico. Eu não sou o público-alvo deles para os cursos. Pelo menos não para esses cursos que eles estão oferecendo. Mas tem gente que é, sabe? Então, assim, se você não tem paciência, não assiste, beleza? Ué, para isso que existe, né? Liberdade, livre-arbítrio e tudo mais. Só que, para as notícias, ainda que com algumas ressalvas, eu ainda prefiro. Porque é mais objetivo, é mais um formato que a gente já está acostumado, mais palatável. Porque não é nem falar assim, isento não existe, neutro não existe, só sabão, só sabonete. O que você tem realmente é veículo que vai falar mais para a direita e veículo que vai falar mais para a esquerda. O problema é que, se você ligar hoje a televisão e, né, pegar a emissora que mais tem audiência na televisão aberta, você vai ver nesse horário aqui, não sei, acho que já acabou, mas você vai ver 3 programas, pelo menos 3 programas, estou sendo modesta aqui, que não falam para a esquerda, não falam para quem é e para quem ainda não sabe, mas é da esquerda, falam só para a galera da direita, né? Que é aquele programa de carro, aquele programa rural e o programa de esporte. Eles estão falando até o de esporte. Sim. Eles estão falando para a direita, eles não estão falando para a esquerda. Ah, mas eu não sou de esquerda. Você é. Então, se você está me assistindo, tem 99,9% de chance de você ser de esquerda. Você só ainda não sabe, mas você é. Porque ser de esquerda não é ter uma ideologia. Você ser de esquerda é você ser da classe proletária, você ser da classe trabalhadora. Então, se você não é herdeiro, se você não é capitalista, dono dos meios de produção, infelizmente, para você, meu querido, você é de esquerda. Querendo ou não. Desculpa. Né? Esse chá de revelação surpresa aqui, né? Que você teve que ter. Então, é isso. Mas vamos lá, que eu já me perdi aqui. O que você vai fazer? Não sei o quê. Então, eu falei: você é repórter. Aí você falou: mas já que você tem experiência, não pode ter outra função, não sei o quê, etc. Você é repórter. Eu falei: porque a reportagem, ela é a essência do jornalismo. E sempre, todos nós trabalhamos em cima de alguma informação que vem por alguém que está reportando, que tem esse compromisso. O que eu quero dizer é que todos nós temos que trabalhar por uma causa. E pode ter certeza que hoje a causa não é atacar mídia independente. Essa não é a causa. Está atendendo a outro interesse, que eu não sei ainda qual é, mas pode ser do próprio individualismo. É um individualismo, sim, e uma pessoa do campo progressista me falou assim, quer dizer, olha, para que esse modelo dele dê certo, ele quer se mostrar como o mais puro dos puros no mundo das impurezas, vamos dizer assim, ele tem que ficar sempre, na verdade, ativando o e-mail marketing ao máximo, né? Porque as pessoas entram lá. Você entra numa academia de ginástica, você faz 2, 3 meses, depois você para, tal. E aí você tem que estar sempre renovando a base, é uma coisa meio ensandecida. Olha, sua analogia foi legal, foi bem oportuna, realmente. As pessoas cansam, as pessoas precisam ser lembradas, né? Inclusive a academia. A menos que você adquira aquela rotina e aí aquilo passa a ser automático, que é o que acontece com a mídia hegemônica, é automático. Você chega na casa de qualquer pessoa, sei lá, né, no dia do churrasco lá, a galera tá lá, com a televisão ligada na TV aberta, naquele canal que tem maior audiência. Eu não vou dizer nome porque pode ser que mude,
e de qualquer forma é sempre a emissora de maior audiência. As pessoas não estão nem vendo. Tá lá ligado só para fazer barulho de fundo, né? Elas estão lá no churrasquinho delas e tal, conversando, fazendo outras coisas. Mas é isso, é uma rotina, é uma coisa que já se normalizou, é uma coisa que você faz, porque quase que um reflexo. Então, sim, ele precisa ficar ativando isso. Enquanto não ficar automático, enquanto as pessoas não tiverem, vamos ligar a televisão, vamos ligar o YouTube, botar no ICL. E não é ruim. Mas é ruim porque ele tá complexo de bananeira, né? Na sombra dele não pode se criar nada. Cara, se tiver uma outra forma de fazer isso, de chegar, né, no maior número de pessoas possível, a mensagem, né? Vamos lá, vamos tentar, né? O problema é que não vai. Por exemplo, eu tenho visto programas do Brasil 247 que muita gente que eu conheço não vai querer assistir. Porque são ruins? Não, são bons pra caramba. São todos programas de excelentíssima qualidade. Mas não tem aquele formato que a galera tá acostumada. E não é nem questão do discurso, não. Eu não vou nem falar do discurso, que é um discurso bem mais aberto, assim, né? Eles focam bem mais progressista, assim, na raça, né? Raiz mesmo. Mas são programas que não tem aquele formato que a galera tá acostumada. Enquanto que no ICL tem aquela, né, um formatinho de bancada, bonitinho, né? O editorial, tem os quadros e tal. Porque é mais organizado. Não tô nem falando de questão de organização, tô falando de formatação e apresentação mesmo, tá? Então, não é nenhuma crítica ao 247. Cada um se presta a um determinado grupo. Vocês percebem? Então, o que tem mais chance de chegar na maioria das pessoas? É aquele que tem um formato mais parecido com o que as pessoas estão acostumadas agora, até então. Vocês percebem? Então, assim, sim, infelizmente, o ICL é uma bananeira no momento. Pode mudar, a gente pode mudar esse panorama, a gente pode tentar uma outra forma, mas é a forma que eu acho que tá dando certo, sabe? Tanto tá dando certo que esse manifesto, querendo ou não, é influenciado por eles, é influenciado pelas pessoas que assistem eles, aí com quase 400 mil assinaturas. Então, assim, poxa, vocês vão querer ficar brigando porque o ICL quer ser o maioral, ou vocês vão comprar a briga e vão apoiar para que a mensagem chegue, a mensagem de vocês mesmos chegue a mais pessoas? Sabe, eu acho que o que vocês fazem criticando que eles estão fragmentando é justamente fragmentar mais ainda, infelizmente, sabe? Eu sei que vocês também querem defender o de vocês, né? Vocês também querem defender os seus empregos, o seu ganha-pão. Acima de tudo, isso aí é o trabalho de vocês, tá? Mas não acho que vocês vão estar tendo algum benefício. Vocês podem estar defendendo o de vocês, mas vocês estão defendendo isso em detrimento da causa maior, que é a causa da esquerda. Então, não sei, sabe? Posso estar falando besteira aqui. Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas é isso que está aparecendo para mim, né? É isso que está aparecendo para mim. E para que isso funcione, quer dizer, ele tem que se consolidar nesse campo, né? Então ele tem que ser o dono desse pedaço da esquerda para depois ir crescendo. Eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de integrar a equipe do Brasil 247. Estou aqui nesse veículo de comunicação desde 2014, durante a reeleição da presidenta Dilma. Trabalhei como editor da Home Nacional durante a reeleição da presidenta Dilma. Trabalhei durante a prisão do presidente Lula e perseguição ao presidente Lula, a prisão dele. Acompanhamos os famosos pendrives sendo entregues ao presidente Lula, que era a forma de comunicação dele com o mundo exterior e principalmente com o campo progressista. Eu me lembro, Léo, no primeiro encontro 247 com assinantes que foi realizado lá na Casa do Saber, em São Paulo. O Eduardo Moreira estava lá. Ele tinha acabado de chegar do MST, tinha feito uma imersão do MST, estava muito empolgado porque tinha feito um documentário e muitas imagens sobre a dinâmica de funcionamento dessa organização social brasileira.
E dentro desse contexto de reposicionamento político e ideológico que você citou aí, né? E de lá para cá, de lá até um determinado período, nós acompanhamos dentro do 247 o crescimento da pessoa do Eduardo Moreira, né? Ele ocupava um espaço relevante. E você se lembra, Léo, que internamente essa decisão de promover o Eduardo Moreira, ela não era um consenso dentro do 247, se é que eu posso falar isso aqui ao vivo. E você patrocinou isso, porque você achava que era... Essa época que a conversão dele se deu através do MST, inclusive, né? A conversão, entre aspas, né? Foi bem isso aí mesmo. Dá pra fazer essa linha do tempo. Importante, e de fato foi muito mais importante para ele do que para o 247, do ponto de vista de, bom, tudo bem, ele tem análise, fez aqui, contribuiu com coisa, mas houve um crescimento muito grande da envergadura, do conhecimento, entre o campo progressista, desse nome. Isso se deu a partir do 247. Então, foi generoso do 247, apesar de ser uma relação comercial, mas você abriu portas, né? Então, eu vejo uma coisa, não gosto muito de ingratidão. Como você abriu uma oportunidade, isso acho que deveria ter sido levado em conta na ponderação dessa questão de rivalidade. Eu acho também que é ruim para o campo progressista. Há espaço para todas as visões. Aqui a gente não se dedica a atacar outros veículos, a gente se dedica a trazer informação. Essa coisa diminui o veículo, fica parecendo picuinha, sabe? Fala muito mais sobre quem está... Fica parecendo picuinha? Né? É bem isso. Eu acho que é. É bem capaz do Eduardo fazer, né, uma tréplica. Mas que fica parecendo picuinha, não. É picuinha. Isso aqui, picuinha pura, eu já falei. Não é sobre o Eduardo, não é. Inclusive, a outra, né, teve a outra seguidora deles aí falando que ele quer ser a notícia e tal. Cara, ele quase nem aparece, assim. Claro, ele aparece todo intervalo, ele aparece na propaganda, né? Ele é garoto propaganda. Ele precisou da mídia de esquerda para ganhar seguidores, agora tá mostrando que veio... Tá mostrando que veio. Que bom. Parece que tá, né, funcionando. Porque fica, essa frase aqui ficou parecendo que ele é um infiltrado da direita. Não ficou? Ficou assim. Eduardo precisou da mídia da esquerda para ganhar seguidores, agora tá mostrando que veio. Quer dizer, ele usou a esquerda, ele tá infiltrado na mídia de esquerda, mas ele na verdade ele é um direitista enrustido. E agora tá mostrando... sabe? Picuinha mesmo, picuinha. É bem o que o Aquiles, né? Ele falou isso. Então, paciência, cara, paciência. Se vocês acham que é picuinha, eu acho que vocês não deveriam estar nem alimentando isso, né? Até porque ele não... Sabe? Não percebi esse movimento de dar nome aos bois, né? Por parte do ICL. Mas vamos lá. Nem por parte do Eduardo, mas vamos lá. Atacando do que sobre quem é atacado. Também mostra que o 247 tem uma posição que ela não mudou ao longo do tempo. Desde quando surgiu, os princípios editoriais que norteiam a atuação jornalística desse veículo são os mesmos. E eles se confundem. Eu acho que isso é um problema, quando você fala assim, mas eu nunca mudei, meus princípios são sempre os mesmos. Eu acho que isso tem uma crítica embutida aí, né? De que as pessoas... E fica parecendo que as pessoas não podem mudar. Assim como as pessoas podem, sim, virar casaca, né, politicamente, e se tornar de direita, as pessoas de direita podem se tornar de esquerda, aliás. É aquilo que eu falei ainda agora, né? Se você não é de esquerda, não, você só não sabe que não é de esquerda. Na verdade, as pessoas que trabalham, que dependem do trabalho para sobreviver, em menor ou maior grau, elas são de esquerda, sim, tá? E aí quando você fala, mas a gente sempre teve essa linha, sempre teve... Cara, que bom para vocês. Mas dê o direito das pessoas e das instituições de mudarem. Inclusive é o que a gente quer, né? A gente quer mais e mais pessoas vindo para o nosso campo. Então quando você fala assim, mas a gente sempre foi assim, você parece, para mim pelo menos, que você está invalidando todo mundo que não era, sabe... que não era dessa linha, né? Não era desse campo, e agora tá nesse campo, sabe? Eu jamais vou criticar alguém pelo passado dessa pessoa, sabe?
Se eu fizer isso, eu vou estar dando tiro no pé, vou estar advogando contra a minha própria causa. Porque qual é a lógica? Eu vou falar só para quem sempre foi de esquerda, ou para quem já é de esquerda? Não, eu vou falar para quem ainda não sabe que é. É para essas pessoas que eu tenho que falar. Então, assim, acho que esse argumento é meio bobo, para dizer o mínimo. Com o que é defendido, por exemplo, pelo presidente Lula, soberania nacional, combate à desigualdade, né, desenvolvimento industrial, tudo isso. E talvez... Tem uma camarada nossa, que é a Laura Sabino, e eu fiz até um vídeo mostrando, né, esse compartilhamento que ela fez da vida dela, né, quem é a Laura Sabino, tá na minha playlist lá. E a Laura conta que ela era de direita, ela passou o tempo, ela seguia o Olavo de Carvalho, ela leu sobre o Olavo de Carvalho e isso foi bom para ela, inclusive. Um momento que ela teve da vida dela, 1 ano, 2 anos, em que ela se dizia de direita, sabe? E hoje você vê, assim, é uma das pessoas mais combativas do nosso campo, sabe? E, cara, você vai invalidar só porque ela não, em algum momento da vida dela, ela não se dizia de esquerda? Você vai invalidar todo o discurso dela? Você vai dizer que que vocês são melhores que ela? Entendeu? Não pega, pra mim isso não me pega. Esse alinhamento, ou o 247 sendo visto pela importância que tem, como a defesa do governo Lula, que desagrada a um percentual da população, não sei que objetivos tem por trás, se é um projeto pessoal, um projeto político, né? Eu vejo muito uma coisa assim, eu não gosto muito de veículos que são pessoalizados, e eu acho que no caso ali, o veículo está muito... A pessoa falando aqui, que bom escutar você, Léo. Eduardo nunca me enganou, desde o tempo da Dilma, a quem ele falava mal, ali ele já acabou pra mim, narcisista. Vamos voltar de novo, você pode criticar a pessoa, tá? Você não pode criticar ele querer mudar. Ele agora tá super parceirão da esquerda, né? Traidor da própria classe, não sei o quê. Não, mas ele falava mal da Dilma, naquela época lá atrás. Sabe, você tá julgando a pessoa pelos atos passados dela. E isso não é legal. Pô, mas quem garante que ele mudou? Ele é narcisista. Ela falou que ele é narcisista. De repente ele tá só fingindo. Bom, se ele tá fingindo muito bem. E ele tá ajudando nessa causa, bem ou mal. Então, se ele tá sendo um ator, se ele tá só atuando ali, fingindo, continua atuando, tá? Deixa eu fingir aqui que eu tô te namorando. Vamos sair junto, vamos pegar um cinema. Mas eu tô fingindo, tá? Vamos dar uns beijinhos, vamos fazer uns negocinhos. Vou na tua casa, você vai na minha. Mas a gente tá fingindo, tá? A gente tá fingindo que a gente tá namorando. A gente não tá namorando, não. Não me chama de namorado, não. Mas a gente tá fazendo isso aqui. Entendeu? É isso que ele tá fazendo. Então, se ele tá fingindo que é de esquerda, ele tá fingindo bem pra caralho. E tá, continua fingindo, Eduardo. Tá? Continua sendo assim, tá? Tu tá indo bem. Personalizado na figura do Eduardo Moreira. Respeito ele, assim, o veículo. Tem colegas jornalistas que trabalham em CE, que eu tenho relação, respeito. Chico Sá, por exemplo, é um grande escritor, um grande nordestino, que eu respeito muito. E outros jornalistas lá, Rodrigo Viana, nosso colega aqui de bancada, que já foi. Mas acho muito ruim que se instale um ambiente de desunião entre os veículos da mídia progressista, porque a gente já enfrenta uma batalha muito encarniçada e desigual com os veículos da mídia corporativa. Nós não precisamos de inimigos no nosso campo. Não, e é interessante porque é curioso, né? Porque hoje a gente sofre ataques mais dele, especificamente desse veículo, e os ataques que eram muito intensos da mídia corporativa no passado cessaram, né? Essa campanha, por exemplo, para desmonetizar veículos como o 247, quer dizer, que existiu na Folha, existiu em outros veículos, meio que desapareceu, né? Eles já nos assimilam, né? Quer dizer, como um veículo de comunicação consolidado. Mas, enfim, é só ali que tem esse problema, hoje em dia, né? E em outros, assim, quer dizer, periféricos a esse mesmo personagem. Tá, eu quero agora, para ser justa, eu quero encontrar. Alguém, por favor, manda pra mim. Eu tô admitindo minha completa ignorância. Eu peguei o bonde andando e já quero sentar na janelinha. Eu quero mesmo que vocês me falem em que momento, em que parte da programação do ICL ou em que vídeo do Eduardo Moreira ele cita o Brasil 247 e, enfim, fala qualquer coisa que desabone o Brasil 247. Por favor, tô pedindo. Quem
né, quem for assistir esse vídeo e souber de alguma coisa, me manda isso, porque eu quero fazer esse contraponto. Porque eu tô aqui criticando o Brasil 247 e aqui a palavra crítica não é em tom negativo, é um tom realmente de análise palpitativa, lembra? E eu tô aqui fazendo essa crítica ao tom da resposta, mas eu tô falando, criticando o tom da resposta sem saber qual foi o que ensejou essa resposta. Então eu quero realmente saber a fonte, a origem de todo esse rancor, de toda essa crítica, de toda essa mágoa vinda dos jornalistas do Brasil 247, porque me parece que os três concordam em graus diferentes, é claro, né? Me parece que o Joaquim de Carvalho, ele meio que pesou menos a mão, né? Mas todos os três tiveram essa coisa de, não, ele tá errado porque ele tá fragmentando, mas ao mesmo tempo o que eu tô vendo é esse mesmo movimento, e eu não vi até agora, de novo, essa conduta do ICL nós contra eles, no sentido, tem esse nós contra eles, sim, eu já falei que tem, mas já expliquei, né, já falei antes, não vou repetir, porque senão vai ficar chato, vai ficar repetido, vou ter que cortar, vai ter que editar, vai dar muito trabalho, já vai dar um trabalho fazer isso, mas enfim, graças às crianças do Bob Good. Mas enfim, quando você critica a estratégia, beleza, só quem vai ver isso é quem pega os bastidores das notícias, né? Quem assiste e quem vê as notícias, quem consome somente as notícias, não vai pegar esse barulho, não vai ouvir esse ruído, né? Mas isso é uma forma também de se fragmentar. Então, assim, se o ICL está fragmentando a esquerda, vocês também. Então, assim, ainda acho que é uma batalha de egos. A minha conclusão até agora foi essa. Então, assim, eu vou procurar também. Hoje eu vou ficar dando uma olhadinha no ICL para ver, né, se eu acho onde foi que o ICL ou o Eduardo Bandeira falaram mal do Brasil 247, porque para ter esse tipo de reação foi dado o nome. Ah, não foi, ele falou sobre veículos da mídia progressista. Cara, em maior ou menor grau, veículos da mídia pagos com dinheiro de grandes corporações, mesmo que tenham uma tendência mais progressista, são influenciados por essas mídias, por esses grupos que detêm o poder. E desculpa, por melhor que sejam, por mais que eles informem, eles estão informando com o viés daqueles grupos, sabe? Vocês não podem, quer dizer, vocês podem discordar, né? Mas vocês não podem negar que acontece em maior ou menor grau. Então, o que ele faz é realmente fazer esse filtro. Ah, mas aí é um filtro que só sobra o ICL. Sim, por enquanto é educativo, é pedagógico, é didático. É para fazer as pessoas entenderem, terem esse critério, se acostumarem com esse formato, nesses termos. E aí, a partir dali, consumir as outras mídias com um pouco mais de consciência, tá? Pode ser que não dê certo, pode ser que não esteja dando certo. E aí faz parte, né? O debate faz parte, mas se vocês criticarem esse movimento deles, é meio complicado, mas enfim. Então, era isso, gente. Se vocês assistiram até o final, obrigada. Dá um like, compartilha. E comenta lá embaixo se vocês, né, têm realmente alguma informação sobre essa crítica ter partido do ICL, né, em relação ao 247 ou qualquer outro veículo, enfim, da mídia progressista, para que a gente faça a ponte, né, porque eu peguei o lado, eu fiz a engenharia reversa, tá bom? Valeu, fui!